Boa noite aí, galerinha. Começou a dificuldade aqui. Peraí. E aí, gente? Boa noite, Karina Nogueira. Boa noite, sejam bem-vindos. Alexandre Damascena já chegou. Vamos já eu te chamo. Autor Francisco Lima, meu amigo, escreveu o livro, já está no segundo livro, romance. Daqui a pouco você vai vir também para a live. Antes de chamar o meu convidado que já está aqui, eu vou nos recadinhos. Eu quero agradecer aos perfis @PSI Clara Ribeiro, @terapias _alternativas RJ, @Ayla Organizer, FDM Channel TV, que é Força da Mente Channel TV, e o MacTube Experience. E já eu vou chamar o Alexandre, mas antes eu quero dizer que coincidências não existem. Quando o Alexandre me deu esse dia para agendar para ele, eu não sabia, nem fazia ideia que dia caía. E caiu justamente no dia do profissional de letras, ou seja, onde eu e ele somos graduados em letras. Aqui está o meu anel de formatura e aqui a minha foto de formatura, também em homenagem ao dia do profissional de letras. Chiúce, Érica, Denizarte, que bom te ver aqui. Então vamos, em homenagem ao dia do profissional de letras, que é meu dia também, eu sou formado, graduado em letras, e o Alexandre também. Eu acabei de descobrir que também é o dia do afilhado. Então eu quero deixar aqui, primeiro pedir bênção à minha madrinha que entrou Chiúce, porque hoje é meu dia. E eu quero dar um beijo às minhas afilhadas, Patrícia Boyer, Luciana Ribeiro e Cheyenne Alcântara, e aos meus afilhados de casamento, que eu já fui padrinho de casamento, Renata Mateus, Fernanda e Rafael, Renata e Erivelton, Ana e Bené, todos que eu sou padrinho de casamento também. Parabéns. Caio Raiol, beleza? Vamos lá, eu não vou perder mais tempo não. Em homenagem ao dia do profissional de letra, vou chamar Alexandre Damascena. Alexandre Damascena, que é ator, diretor, fundador de companhias de teatro, e ele é responsável por tanta coisa. Ele é ator, ele também faz TV, ele faz teatro, ele é professor de literaturas, ele é mestre, ele é doutor, ele vai contar um pouquinho. Alexandre, eu já mandei convite. Eu não sei o que houve, mas o Alexandre deve estar com algum probleminha lá.
Essa é melhor. É. Estava testando aqui a luz também. Abdala Otávio. Otávio Abdala. Obrigado aí, seja bem-vindo. Vamos ver onde que está o Alexandre, se ele está conseguindo. Alexandre, ainda não veio. Eu te mandei. Eu te mandei, Alexandre. Deixa. Peraí. Ai, ai, ai. Agora você mandou também. Então vamos lá. Então, como não, Alexandre não deve ter visto o meu convite, ele mandou o dele e agora ele já vai entrar. Aê! Boa noite, amigo. Boa noite, amigo. Tudo bom? Tudo ótimo. E só para iniciar, eu quero te dar parabéns pelo Dia do Profissional de Letras, que nós dois somos. Parabéns para nós. Parabéns. Rodrigo de Castro entrou aí agora. E antes de começar as perguntas, como estamos na Semana de Artes em Retalhos, eu fiz aos dois convidados anteriores, eu fiz a mesma pergunta, então vou fazer a você também. O que significa retalhos, a palavra retalhos, em sua vida? Cara, retalhos na minha vida é a primeira imagem que eu tenho, é uma imagem que vem da minha infância, que eu lembro da coxa de retalhos que tinha na minha casa. E acho que de alguma forma, porque a coxa de retalhos é essa junção de pedaços de retalhos que você forma uma coxa. E eu acho que isso é tão bacana, porque eu acho que a nossa vida ela não é uma história só. A nossa vida ela é feita de vários retalhos que vão se juntando, né? Então é um retalho daqui, é um retalho daqui, é uma história daqui, é uma história dali. Eu acho que o retalho para mim é isso. São esses pequenos momentos únicos que se juntando dão uma colcha de retalho, dão uma vida inteira. Olha que lindo! Obrigado aí por essa... Ainda bem que eu vou gravar as lives, está tudo registrado. Agora vamos à primeira pergunta, como você falou que retalhos lembra a sua infância. Então a pergunta é, 4 perguntas em uma só. Tá? Então, como e onde foi a sua infância e adolescência? Como que foram os seus estudos da infância e adolescência? E quando e como conheceu o teatro? Ou seja, é uma historinha de vida. Bom, vou tentar lembrar aqui. Eu nasci... minha família, meus pais não são cariocas. Meu pai é nordestino, né? Meu pai veio da Paraíba, lá de João Pessoa, e minha mãe veio de Minas Gerais. Né? Se conheceram aqui no Rio, acho que como boa parte das pessoas que moram na periferia, né? Vieram de pais que não eram do Rio de Janeiro, que vieram para cá tentar a sorte, né? E aí, quando eu nasci, meus pais moravam ainda na Maré, na favela chamada, hoje em dia chamam de comunidade, né? Nova Holanda. Ali é a minha primeira imagem de lugar onde eu tinha ali vários primos. Então, minha família, como boa parte das famílias cariocas, de gente pobre da periferia, você fica rodando os lugares. Então, eu lembro que a gente morou lá na Maré primeiro, minha primeira imagem ali da Maré, da favela Nova Holanda, que depois, mesmo depois de ter mudado lá, eu frequentei muito, porque eu tinha primos. Aliás, eu tenho até hoje uma prima, né, primos que ainda moram lá. De lá a gente foi para o Estácio. Depois do Estácio a gente se mudou para Tijuca. E aí, aí lá na Tijuca, e sempre morando de aluguel, foi quando finalmente saiu a casa própria, no Cesarão, em Santa Cruz. Né? Nisso eu tinha 7 anos de idade. Então é quando eu venho. Então eu chego em Santa Cruz com 7 anos de idade. Santa Cruz, a Felipe Cardoso ainda era uma pista só, não era duplicada. A Cesário de Mello não era duplicado. Então, e aí eu construo a minha infância aqui num Cesarão, que as casas não tinham muro. Eu lembro perfeitamente que as casas eram todas brancas iguais. Eu lembro que no primeiro dia eu dei uma volta de bicicleta,
entrei na minha rua e não achei minha casa. Fiquei desesperado, me perdi. O mais engraçado é que eu dei a volta, entrei na mesma rua e achei minha casa. Eu não sei como que eu consegui a proeza de... Quando eu dei a volta, eu não achei. Quando eu voltei, eu achei. Né? Não sei isso. Mas tinha uma coisa assim que... Primeiro, a casa tinha quintal, e aí eu lembro que o quintal era de barro. Então, eu e os colegas, a gente fazia bonecos de barro. Fazia bola de gude de barro, fazia boneco de barro, fazia tudo era de barro. Eu lembro que... Eu, inclusive, até conto um pouco dessa história no espetáculo Casas. É uma cena que eu me inspiro nisso, escrevo lá para a última cena da peça que o Jones faz, né? Mas foi isso, eu acho que foi uma infância de muita imaginação, justamente porque tinha essa coisa do barro, tinha um pé de amendoeira, que eu adorava subir nesse pé de amendoeira. E uma outra coisa que faz muito parte da minha infância era passar as férias de julho e as férias de dezembro na casa dos meus avós em Minas Gerais. Aquilo era sempre uma coisa da viagem, uma coisa de ir para o interior, de chupar manga na árvore, de subir no pé de árvore e pegar manga. Minha avó tinha uma horta, tinha um pé de abacate que eu amava. Então, eu acho que a minha infância teve muito essa mistura de, ao mesmo tempo, estar na cidade, ao mesmo tempo, ter uma coisa de interior, né? E a minha grande lembrança da infância também é a Feira de Santa Cruz. A Feira de Santa Cruz, que eu ia todas as terças-feiras com a minha mãe, que tinha uma banca de livros, eu era apaixonado por gibi naquela época. Então, e a banca de livros usados, de gibis, era a primeira já da feira. Então eu chegava ali, minha mãe tinha que comprar um livro para mim, um gibi para mim, porque senão ela sabia que eu não ia até o final da feira para ajudar, porque se deixasse eu ficava ali o tempo todo da feira, né? Então essa feira fez muita parte do meu imaginário, porque foi ali que eu me construí como leitor. Eu não sabia que estava lendo. Aliás, eu nem gostava de livro naquela época, eu só gostava de gibi porque tinha desenho, né? Então a Feira de Santa Cruz foi muito importante na minha vida nessa época. E aí depois, qual é a pergunta? Como foram os seus estudos e a adolescência, que você já estava no Cesarão na adolescência, né? Olha a Vanessa aí, ó. Vanessa lá na Pavuna. Beijo, Vanessa. Obrigado. Vanessa, parabéns pelo nosso dia. Vanessa também é de letras também. Entrou. Beijo. Então, eu comecei estudando aqui no Cesarão. Minto, meu primeiro ano aqui eu estudei num colégio que não existe mais, que era dentro do Rolas, lá perto da casa, inclusive, da Mônica. Eu passava em frente à casa da Mônica todos os dias para ir para a escola. Naquela época eu não a conhecia direito, mas eu passava em frente à Mônica. Depois de anos depois que eu vim saber que eu passava em frente à casa dela para ir para a escola. Depois eu passei por uma escola, eu estudei ali 1 ou 2 anos, aí eu passei por uma escola dentro do Cesarão, chamada Silva de Araújo Toledo, onde eu estudei até a 4ª série, onde vários amigos aqui do Cesarão, como o Paulo César, Ademir, o Rui, todos estudaram nessa mesma escola. E aí, depois, essa escola, ela tinha um ginásio, mas acabou o ginásio dela, e me jogaram lá para o Princesa Isabel, Escola Princesa Isabel, que é ali onde tem o Centro Cultural também, né? E aí eu fiz ali o meu ginásio no Princesa Isabel e automaticamente passei a estudar no glorioso Barão do Rio Branco, do qual Sérgio Teles estudou lá também, e você também estudou lá, e vários colegas que fizeram teatro passaram para o Barão do Rio Branco. Eu tinha um orgulho de dizer que eu era do Barão. Eu dizia... Também. Olha, eu dizia para todo mundo assim, que quem tinha carteirinha do Barão era liberado para qualquer coisa, que eu chegava no cinema e os caras falavam, você é do Barão? Sim, sou do Barão. Não, você pode entrar, não precisa nem ficar na fila. Naquela época ainda existia aquele cinema, né? O Cine Palácio e o Cine Campo Grande, né? Então, aí eu, enfim, em termos de escola foi até aí, né? Depois sim, que aí eu vim mais tarde fazer Martins Pena, fazer a FEU, que isso já muito depois. Mas até meu ensino médio foi todo estudado aqui em Santa Cruz. E como você chegou ao teatro, morando no Cesarão? No Cesarão tinha um grupo de teatro chamado Neófitas Artes, que era um grupo que tinha uma certa... Várias pessoas já tinham sido do ETA, né?
e formaram esse grupo. No Cesarão já tinha... tá dando um delay aqui, amigo, acho que voltou. Não, tá não. Tá. Eu comecei a frequentar o grupo jovem da Igreja Católica, que tinha aqui na Nossa Senhora da Glória, né? Na entrada do Cesarão. E aí um dia o Rony Bruce, grande amigo Rony Bruce, me convidou para assistir uma peça dele, que ia acontecer lá em Campo Grande. E aí eu fui assistir. Eu nunca tinha visto teatro, né, na minha vida e tal. Quando eu cheguei lá, um ator faltou. E aí eles pediram para eu fazer a peça. Eu falei, gente, mas eu nunca nem fui ao teatro, eu não sei nem como é que é e tal. Era uma figuração, mas eu lembro que eles me perturbaram. Não, você só vai entrar lá, tu vai fazer um enfermeiro, você só vai, o cara tá drogado, você só vai entrar lá, vai pegar ele e vai sair. Eu lembro que eu fiquei assim, super nervoso, porque eu nunca falei, gente, mas é a primeira vez que eu tô indo ver uma peça, eu já vou ter que fazer a peça. Né? Aí, eu sei que eu fui lá, eles me jogaram, entrei lá, peguei o cara que estava drogado, tirei ele. Aí depois desse dia eles me convidaram, não quer participar. O Rony falou, por que tu não participa do nosso grupo de teatro lá? Ficava no CSU, que é o Centro Social Urbano, que tem aqui dentro do Cesarão. O grupo era dirigido pela Neia, né? A Mônica participava. Aí depois o Rui entrou, o Júlio. O Serginho até uma época chegou a dar uma passada lá para dirigir a gente e tal. Então a partir daí eu fui para o Neófitos Artes, comecei a fazer teatro lá no Neófitos Artes. E depois fui participar de um outro grupo em Santa Cruz chamado Alto Astral, que era dirigido pelo Oscar Valente. E eu lembro que nessa época eu frequentava já o ETA, eu já via peças do ETA, eu tinha vontade de participar do ETA, mas ao mesmo tempo eu ficava assim, poxa, eu não posso abandonar meus amigos no Cesarão e tal. Eu lembro que Cassiano, Serginho, várias pessoas falavam, poxa, vem pro ETA e tal. Que eu acabei até indo depois, né? Mas eu comecei mesmo, foi no Neófitos Artes, no Alto Astral e num grupo de teatro de Itaguaí chamado Getafe, grupo de teatro Amador Formiga, dirigido pelo George de Almeida, lá de Itaguaí, que eu fui fazer curso com ele lá. Na época o Teatro Municipal ainda não era como ele é hoje, né? Ele chamava-se Espaço Cultural Aerto Pelingeiro, o palco era de cimento, enfim. Depois, sim, aí eu fui pro ETA, fiz coisas no ETA, e aí depois eu fui pro Liceu, em 93 eu fui pro Liceu de Artes e Ofícios, foi a primeira vez que eu resolvi sair de Santa Cruz mesmo, dessa região, para estudar, onde eu conheço inclusive Alberto Damit, que foi meu diretor por um bom tempo. E, enfim, aí depois que eu fui lá pro Liceu de Artes e Ofícios, que eu me formei lá, aí eu ganhei o mundo, né? Aí eu e agora é essa pergunta agora. Fale sobre a sua formação geral. Ou seja, aquele menino que nasceu lá na Maré, com 7 anos foi morar no Cesarão, na primeira casa própria, que adorava uma goiabeira, adorava ir para a casa dos avós em Minas. E aí, olha aonde esse menino chegou. Ou seja, fez o ensino médio no Barão, estudou no Princesa Isabel. Todos nós de Santa Cruz estudamos no Princesa Isabel, Vidal, todos os colégios quase a gente passou. E o Barão do Rio Branco era o mais famoso, que era ensino médio, era difícil entrar no Barão, tinha que fazer prova. Sim. E a gente conseguiu entrar lá e tal. Depois que terminou o ensino médio, você foi e foi para o liceu. Eu fiquei curioso agora, porque eu não sabia dessa sua participação no grupo de Santa Cruz e de Itaguaí, porque eu não sabia disso. Eu nem sabia, nem tinha conhecimento desse outro grupo em Santa Cruz. Pois é, esse grupo ele existiu por pouco tempo em Santa Cruz e foi dirigido pelo Oscar Valente. O Oscar Valente, ele tinha esse grupo lá em Valença, porque ele é um dentista, né? Ele não mora mais em Santa Cruz há muitos anos. E aí, quando ele veio para Santa Cruz, ele remontou o grupo. Aí um dia ele foi lá visitar o Neófitos Artes e gostou tanto que me convidou eu e o Rui para participar do grupo e tal. O Júlio, que era um outro amigo da época também, foi para lá. A Mônica até chegou algumas vezes lá também, mas quem participou mais ativamente foi eu e o Rui. E esse grupo montou uma peça que a gente apresentou muitas vezes, chamava-se O Bonequinho Encantado. Fizemos 500 mil apresentações dessa peça.
Fizemos um casamento na roça que foi muito bacana, que foi para a prefeitura, que rodou várias praças do Rio de Janeiro. Uma delas foi Santa Cruz, que é ali a Praça Marquês de Herval, né, perto ali de onde o ETA se reúne hoje, né? E aí eu participei desse grupo lá em Itaguaí, que é o Getap, que inclusive ficou um tempo sem parado, e que, como ETA, retornou também, né? O George, inclusive, é professor junto comigo lá no Teatro Municipal de Itaguaí. Então, foram duas experiências muito bacanas, porque lá com o George, a gente se apresentava muito em Itaguaí, Muriqui, Mangaratiba. Ele fazia muito esse circuito Costa Verde, né? E que foi muito bacana. E aí, em 93, eu fui para o liceu. Aí eu estudei lá no liceu. Aí eu fui fazer oficinas com a Mir Haddad, eu fiz oficina com Augusto Boal. Eu fui fazendo várias oficinas. Na Martins Pena, eu lembro que teve uma vez, eu e o Marcos Faustini, nós fizemos 4 ou 5 oficinas de uma vez. A gente se inscreveu, porque lá tinha muitas oficinas livres, né? A gente se inscreveu naquelas oficinas, cada dia era uma oficina. A gente era meio rádio rock, porque tinha que ir todo dia para Martins Pena. E aí, em 95, eu consegui pegar o meu registro de ator por tempo de trabalho. Eu lembro que eu peguei uma carta do seu Moacir, que eu tive que ficar umas 2 semanas indo todo dia na casa do seu Moacir para conseguir convencer ele de fazer uma carta dizendo que eu tinha feito peça no ETA. E, porra, ele ficava me contando todas as histórias do ETA, falando, tá pensando o quê, malandro? Tá pensando que isso aqui é fácil? Isso aqui é o ETA, para conseguir uma carteirinha dessa daqui? Não é qualquer um, não, sabe? Ele me dava, porra, me perturbava, isso aqui. Todo dia me fazia lá. Ficou me enrolando, mas no final ele me deu uma carta. Porque isso tem valor. Porque se eu falar, o sindicato vai te dar o registro, não sei o que. Porque o seu Moacir era realmente muito respeitado, né? Então, mas olha, foi o sufoco conseguir uma carta dizendo que eu tinha feito peça no ETA. Mas o seu Moacir me deu. Então, assim, a primeira formação, depois do ensino médio, foi o DRT no Sindicato dos Artistas. Eu estudei lá no Liceu de Artes e Ofícios em 93, e aí em 95, quando eu fiz um espetáculo chamado Torturas de um Coração, como ator, né? Eu fazia o Vicentão, o Marcos Faustini fazia o Cabo 70, nós nos profissionalizamos com esse espetáculo lá dirigido pelo Luiz Mendonça. Começou sendo dirigido pelo Luiz Mendonça, só que ele faleceu. Ele estava muito doente, ficou doente. E aí o filho dele, Luiz Carlos Ninho, filho da Ilva Ninho, dirigiu, né, a Ilva Ninho, para quem de repente não lembra no nome, é que fazia aquela famosa empregada da Viúva Porcina, chamada Mina, que ela gritava, né? A Ana aí, ó. E aí ali em 95 eu pego o meu registro de ator e aí começo a fazer participações em televisão, fiz muito linha direta. A primeira novela que eu fiz, acho que foi uma novela chamada Vira-Lata. Naquela época nem existia celular, ainda era aqueles bip, sabe? A pessoa mandava mensagem no bip, tu tinha que correr para um orelhão para ligar, para saber o que era. Enfim, e aí, em 1995 para 96, eu viro animador cultural do Estado lá em Itaguaí. Passo a trabalhar como animador cultural do Estado lá em Itaguaí. Fico trabalhando no CIEP, depois eu vou para o Clodomiro, que é um colégio de 2º grau, de formação de professoras, tipo o Sara, aqui em Campo Grande. Em 97, eu vou para o Maranhão fazer um espetáculo. E fico lá 1 ano, em São Luís do Maranhão, morando lá em São Luís do Maranhão. Fiz o espetáculo e acabei ficando por lá. O pessoal voltou e eu fiquei lá. Montei um espetáculo sozinho, levei para as escolas e tal. Mas aí, na virada de 97 para 98, uma produtora de elenco da Globo me liga e fala assim, olha, vai ter um teste no Faustão chamado Garoto Corpo Dourado. Você não quer fazer esse teste, não? Aí eu falei, não vou fazer, não. Isso é carta marcada, não vou passar. Aí ela falou, se eu estou te falando é porque não é carta marcada. Vem fazer o teste. Aí eu voltei para o Rio para fazer esse teste no Faustão, que quem ganhasse fazia a novela, né? E tinham mais de 300 pessoas competindo, eu fiz, fui selecionado, fui para a final, fiquei em 2º lugar, né? Fui até a final do programa, lá do Garoto Corpo. Não fui o Garoto Corpo Dourado, mas fui quase. E aí, depois disso, eu fiquei com essa coisa na cabeça de que, depois de 90, eu fiquei com essa coisa que eu queria fazer a Martins Pena.
por mais que eu tivesse o registro profissional, eu tinha essa necessidade. Aí eu fui tentar fazer junto com o Rogério Cavalcante, do ETA. Nós fomos juntos fazer o teste para Martins Pena. O Rogério me incentivou muito e a gente foi junto fazer. Acabou que o Rogério, né, nessa seleção ele não passou, ele foi passar depois. Aí eu passei. E aí, em 2001, 2002, eu me profissionalizei pela Martins. Quer dizer, eu já tinha o registro, mas, enfim, terminei a Martins Pena. E aí, depois disso, eu falei, cara, agora já estou formado, eu vou montar um grupo de teatro em Santa Cruz. E aí é quando eu venho para a comunidade Santa Veridiana, onde tinha lá, onde tem, né, lá a capela, lá, que naquela época era o seu Alair, que estava lá junto coordenando, né, que faleceu. Abriu espaço e eu montei um grupo lá. A Companhia do Invisível nasce com o nome de Grupo Teatral Comunidade. Né? Ela começa primeiro com esse nome, Grupo Teatral Comunidade. Aí quando eu vou trabalhar na Cidade das Crianças, administrar o teatro lá junto com o Faustini, é quando eu resolvo mudar o nome do grupo e aí vira Companhia do Invisível, e aí que é o nome que está aí até hoje. Mas a minha formação foi essa. Eu passei pela Martins Pena. E, enfim, aí depois, lógico, mais tarde eu vim fazer letras, né, na FEU, que eu fiz letras de literatura, e aí eu fiz um mestrado em literatura brasileira, eu fiz uma pós em direção teatral pela CAL e terminei agora o doutorado em literatura brasileira, estudando a dramaturgia do Machado de Assis. Então, a formação é basicamente essa. Aquele garotinho que nasceu lá na Maré. Doutor, mestre e doutor em literatura. Me conta um pouquinho, então, agora, como foi essas experiências na TV, como ator de TV? Assim, as novelas que você fez, ou está fazendo agora? Bom, eu agora estou na Record, né? Estou fazendo uma novela chamada Gênesis. É por isso que eu tenho falado sempre, cara, essa barba é por causa da novela. Inclusive, a novela eu gravo careca, né? A gente está tanto tempo sem gravar que o cabelo já cresceu. Né? Lá para comprar o personagem, eles tiveram essa ideia de deixar a barba grande, porque nessa cidade, é uma novela bíblica, né? Então nessa cidade os homens tinham muito por ter essa imagem de ser muito barbudo e alguns eram carecas. Então meu personagem está dentro disso. Então, a minha experiência com a televisão é uma experiência que eu acho que é típica da televisão. A televisão, ela muitas vezes trabalha com estereótipo, e eu acho que tem isso mesmo, né? Então eu sempre eu sou essa mistura de, não é branco, não é negro totalmente, então, e sou alto, então acaba que eu sempre fui chamado muito para fazer segurança. Teve uma época aí que eu era o cara que mais tinha feito segurança na TV. Então, se você pega várias novelas da Globo, tem o lado de segurança, seja do Condomínio, como é agora nessa novela que está reprisando, né, Fina Estampa. Eu faço segurança lá do Condomínio, eu já fiz o segurança da novela Favorita, que foi até acho que foi o melhor personagem que eu fiz lá, porque no final ele fica lá do lado da Flora e tal. E fazendo essas coisas. Eu lembro que quando eu terminei o teste do Faustão, que eu fiquei em segundo lugar, a produção do Faustão me convidou para trabalhar no programa, fazendo pegadinhas para o Faustão. Então eu lembro que eu ia lá para a Globo, naquela época era lá no Teatro Fênix, no Jardim Botânico, eu ia uma vez por semana para a Globo para ajudar a escrever pegadinha. E esse projeto começou bacana, mas aí, infelizmente todas as TVs estavam passando pegadinha, aí a Globo decidiu que não queria fazer a mesma coisa que todas as TVs estavam fazendo. Tinha pegadinha no programa do Silvio Santos, tinha pegadinha na Rede TV, pegadinha na Bandeirantes, aí a Globo cortou esse projeto que era bacana. E aí eu fiquei uma época ainda fazendo muito a Turma do Didi. Eu fazia o soldado do Sargento Pincel. Tinha o Sargento Pincel, eu era um dos soldados dele, então fiquei um tempo ali fazendo isso. E fiquei fazendo participação. Aí, em 2006, eu fui convidado para participar do elenco da novela Sim a Moça. E aí é que a história a questão da literatura entra na minha vida. Por quê? Porque
eu fazia um caçador de escravos que apoiava o Capitão do Mato, que era feito pelo Maurício Gonçalves, filho do grande Milton Gonçalves, que também fazia novela. E eu não sabia que o Maurício era doutor em literatura também. O Maurício é formado, além de ser ator, também é formado, fez letras, tal. E aí, um dia o Maurício chega para mim e fala assim, Damasceno, eu queria falar contigo. Eu falei, o que foi, Maurício? Fiquei meio assim, né, Maurício, querendo falar comigo. Tá? Não, eu queria te dar um presente. Eu falei, que presente, Maurício? Me deu uma bolsa cheia de livros. Ele falou, não, isso aqui eu vejo sempre você lendo um livro no camarim. Eu estava falando com a minha esposa que eu tenho vários livros repetidos aqui em casa. Cara, ele me deu uma bolsa, devia ter uns 20 livros dentro daquela bolsa. Eu fiquei assim, cara, Maurício, que maneiro, não sei o que e tal. Aí falou, cara, eu acho que você deveria estudar literatura, acho que tem a ver com você também. Foi por causa do Maurício Gonçalves, da novela Sim a Moça, que eu pensei realmente assim, que eu tinha essa coisa, esse vazio em mim, tipo assim, poxa, eu tenho a Martins Pena, eu gosto de Martins, mas eu queria ter uma faculdade, porque a Martins Pena não é uma faculdade, ela é uma escola técnica. E aí, quando ele falou aquilo, eu falei, cara, pô, tá aí, eu vou fazer uma faculdade de letras porque é perto de casa, eu consigo achar. Teatro, eu tinha que ir lá para a Unirio, que você sabe muito bem, é longe pra caramba de Santa Cruz, né, lá na Zona Sul. E foi por causa da novela Sim a Moça, por causa do Maurício Gonçalves, que eu fui fazer a faculdade de letras. Olha aí, a televisão acabou me levando também para a literatura. E eu acho que essa relação, assim, eu venho fazendo televisão, nunca tive grande expectativa na televisão, mas vira e mexe a galera tá me chamando para fazer uma coisa. Eu sei que tenho amigos que se inscreveram na Globo na época junto comigo e que alguns nunca foram chamados, né? Eu fiz mais de 20 linhas diretas, cara, tem noção? Aquele programa que tinha na Globo, eu fiz mais de 20 linhas diretas. Uma vez eu, inclusive, gravei perto da casa do Joey. Joey Ribeiro, meu primo. Do teu primo. Uma vez eu gravei um programa perto da casa dele, cara. Olha que loucura. Eu tava lá na gravação, de repente passa o Joey. Eu falo. Ele mora do lado do Projac, pensei. Pois é. E ele também fez o trabalho na reprise agora da Fina Estampa, né? Você fez, ele também fez. Vocês sempre se encontram. Agora, já que você fez isso tudo, estudava, dava aula e tal, e como que é para você organizar como líder, as duas companhias que você tem? Porque você tem a Companhia do Invisível e a Companhia Casa Verde em Itaguaí. Como que você consegue administrar isso tudo até o doutorado, que acabou agora, mas ainda conseguir levantar as duas companhias e seguir rumo com elas? Cara, olha, nem eu sei como que eu consigo exatamente, assim, mas é muito louco. Na verdade, assim, na minha cabeça, o que acontece? Eu sempre me sentia com uma dívida com Itaguaí. Por quê? Eu fui aluno do Teatro de Itaguaí. Eu fui aluno de lá, eu estudei lá. Aí, de repente, lá, com o material, junto com a carta do seu Moacir, que ele me deu, eu peguei também a carta do George, das peças que eu tinha feito lá também, né? Então, assim, lá em Itaguaí eu fui aluno, de aluno eu virei ator, de ator eu virei professor, de professor eu virei diretor. E eu sempre tinha essa coisa, eu falei, poxa, eu trabalho a minha vida inteira em Itaguaí, né? E eu falei, poxa, eu tinha que ter um grupo, eu tinha que formar um grupo de teatro aqui em Itaguaí. Porque a gente fala de Santa Cruz, mas Itaguaí ainda é mais longe ainda que Santa Cruz, né, cara? Né? Do centro ao sul, Itaguaí ainda é mais longe. E aí, quando eu virei diretor do Teatro de Itaguaí, né, quando me convidaram para ser diretor de teatro, eu consegui concretizar esse sonho de fazer a companhia lá, Casa Verde, que tem esse nome, Casa Verde, em homenagem ao Machado de Assis, que muita gente não sabe, mas o conto dele, O Alienista, se passa em Itaguaí, né, que tem a Casa Verde. Então a gente falou, cara, a Casa Verde é casa de louco, então tem tudo a ver com a gente, né? Vamos fazer isso. Como é que eu tento me organizar isso? Nas companhias. Eu estou ensaiando o espetáculo com uma, estou apresentando, por exemplo, enquanto eu estava fazendo o Café com Machado, o Caso da Vara, eu estava ensaiando uma peça com a Casa Verde. Quando essa peça da Casa Verde estreia, aí eu começo a ensaiar uma outra peça com a Companhia Invisível, enquanto a Casa Verde está apresentando. Então eu vou revezando. Enquanto uma já está em temporada, eu estou montando o espetáculo com a outra. Quando essa estreia,
Aí eu começo a ensaiar com a outra. E aí eu vou fazendo esse revezamento entre os grupos. E muitas vezes os grupos acabam se juntando, eles se conhecem, a gente vai assistir peças juntos, né? Até para que não corra nenhum tipo de competição também entre os grupos, né, cara? E são propostas diferentes também. Na verdade, você vai juntando os retalhos, né? Exatamente. Retalha um, retalha outro, e depois costura. Muito bom isso. Como você fez mestrado e doutorado, você teve que fazer teses. Quais os temas das suas teses? Então, a minha dissertação do mestrado, eu falei de literatura marginal, né? Porque a minha vida sempre esteve envolvida nessa coisa assim, teatro, literatura e periferia. Esses sempre foram os três temas presentes na minha vida. Então, assim, vamos lá. A minha monografia lá na FEU, que eu falei sobre Machado de Assis. Eu fui falar sobre a cidade no último romance do Machado, Memorial de Aires. E aí, quando eu passei para o mestrado, eu ainda estava assim, eu vou fazer uma dissertação sobre o Machado. Tanto é que o meu pré-projeto para o mestrado, eu fiz sobre Machado. Mas aí, quando eu cheguei lá, eu assisti uma aula com uma professora, e aí você vê como os professores são importantes, né? Eu tive uma matéria sobre literatura contemporânea, e uma dessas tinha o Ferrez, que é um autor da periferia de São Paulo. E quando eu li, e aí cada aluno era escolhido para falar sobre um autor, e a professora falou assim, Damasceno, eu vou escolher você para falar sobre o Ferrez, porque eu acho que você tem a ver com papo de periferia. Você que vai falar desse autor da periferia. Aí eu fui lá, li o livro dele, fiz o trabalho, e falei, cara, eu gostei muito, eu queria falar sobre isso. Ela falou, fala sobre isso então, deixa o Machado para o teu doutorado e tal. E aí eu acabei a minha dissertação de mestrado. Eu falei, o Ferrez ele tem vários livros de contos e tal, mas ele tem 3 romances. Que é o Capão Pecado, o Manual Prático do Ódigo e Deus Foi Almoçar. E aí eu peguei esses 3 romances dele e fiz uma dissertação sobre isso. Por quê? Porque eu entendi que muitas vezes, por ele ser um autor da periferia, as pessoas sempre tratavam ele mais assim pelo fato de, ai, que legal, ele é da periferia e virou escritor, que legal, né? Sabe essa coisa que fazem com a gente, né? E eu quis fazer uma dissertação para provar que ele era bom autor, que o livro dele merecia um destaque, não porque ele era só da periferia, mas porque ele escrevia muito bem. E escreve mesmo, eu gostei mesmo. E aí eu resolvi fazer minha dissertação sobre ele. Quando eu acabei o mestrado, que a gente fica saturado de tanto estudo, eu falei, cara, eu não quero ouvir falar de literatura marginal por alguns meses, não quero que ninguém me fale de Ferrez, sabe, porque tu fica estressado. E aí eu cheguei em casa, estava olhando minha estante e vi um livro com as peças do Machado, e eu nunca tinha lido as peças do Machado. E aí eu abri e falei, todo mundo fala que que o teatro do Machado não é tão bom quanto os romances, é meio chato e tal. Aí eu li a primeira peça e falei, eu gostei dessa peça, vou ler a segunda. Aí li a segunda e falei, mas eu gostei dessa também, vou ler a terceira. Quando eu vi, eu tinha lido o livro todo. Eu falei, cara, eu adorei o teatro do Machado. Falei, tá aí, vou fazer o meu doutorado sobre o teatro do Machado. E aí eu posso preparar um pré-projeto que eu posso tanto entregar para a Unirio, para o doutorado da Unirio de teatro, como eu posso entregar para o doutorado em literatura brasileira da UFRJ. O que abrir primeiro, eu vou tentar com o meu pré-projeto. Aí, como a UFRJ abriu primeiro, eu tentei, passei, e aí a minha tese virou isso. Eu fui falar sobre a dramaturgia do Machado, focando na questão da ironia, porque a gente conhece, as pessoas falam muito da ironia do Machado nos romances, nos contos. E eu percebi que essa mesma ironia que ele tinha nos romances e nos contos, ele também tinha no teatro dele. Então eu foquei a minha análise do teatro do Machado, a minha tese é sobre a ironia no teatro do Machado. Que lindo! E agora, para completar essa coisa do Machado de Assis, qual é a importância que esse escritor tem na sua história? Cara, Machado de Assis significa o que para você? O Machado de Assis, eu acho que ele para mim, é um retrato. E por isso que ele foi escolhido para ser, quando a Companhia do Invisível define que tipo de teatro ela quer fazer, quando eu resolvo fazer teatro nas casas, né, eu resolvo começar com o Machado. Por quê? Porque eu acho que o Machado de Assis representa o Brasil que deu certo. O Machado tinha tudo para dar errado. O Machado era mulato,
O Machado nasceu ainda no no Brasil escravocrata. Ele nasceu em 1839. O Brasil ainda tinha escravidão nessa época. O Machado ele era mulato. O Machado ele era pobre, né? O Machado ele era gago, né? E o Machado tinha epilepsia, o que para a época dele socialmente era baixo, te jogava para baixo socialmente você ter epilepsia, ser gago. E o Machado só cursou até a 4ª série. Quer dizer, em termos de escola, o Machado não tem formação praticamente nenhuma. Mas o Machado estudou a vida toda. Machado foi um grande leitor, talvez o nosso maior leitor de Shakespeare foi Machado de Assis. Leu Shakespeare, leu os gregos, leu Edgar Allan Poe, leu os grandes. Então, qual foi a minha inspiração no Machado? Eu falei, porra, se esse camarada, que era gago, epilético, só estudou até a 4ª série, entendeu? Conseguiu virar o maior autor da literatura brasileira, por que eu não posso também ser alguém na vida? Por que a gente que é morador, né, da Zona Oeste também não pode ser? Então, o Machado tem... Ele, na minha vida, ele entra com essa inspiração, sabe? De que se a gente for batalhador, estudioso, a gente pode crescer, pode até não ser um Machado de Assis, um gênio do tamanho dele, mas que a gente vai chegar a algum lugar, a gente vai. Então, a minha inspiração no Machado está nesse sentido. Pois é, Machado é isso. Agora, você para e pensa, um camarada que não estudou, que não tem nem a 4ª série, é o autor mais estudado. Esse cara fundou a Academia Brasileira de Letra e hoje um monte de doutor, pós-doutor, fica estudando um cara que não tinha nem a 4ª série. Mas ele foi o nosso maior crítico do século XIX de teatro, era o Machado de Assis. Ele era a nossa Bárbara Brilhadora do século XIX. Ele era o Machado era crítico de teatro, ele escrevia ensaio, romance, conto, crônica, dramaturgia, olha isso, poesia. É um gênio, né? É um gênio. É um gênio. Alexandre, e você idealizou na Companhia do Invisível o espetáculo Casas. Fala um pouquinho sobre esse espetáculo. Vou falar. Antes, só voltar um pouquinho antes, que uma outra pessoa que me inspira muito chama-se Augusto Boal, criador do teatro do oprimido, né? Que, inclusive, uma das categorias do teatro do oprimido se chama teatro invisível, né? E eu fiz muito teatro invisível. E a Companhia do Invisível nasce inspirada pelo Boal, pelo esse teatro do invisível do Boal. Porque o invisível, segundo o dicionário, é aquilo que não se vê, não se sabe o que é, ameaça invisível. Quando eu li essa questão de que o invisível também podia ser uma ameaça, eu gostei desse negócio. Porque quando a gente é da periferia, a imagem que se diz e que se tem se não é da periferia é porque não é bom, é porque não é legal. Né? E o invisível é aquilo que não se sabe o que é. Se não sabe o que eu sou, eu posso ser qualquer coisa. Eu posso ser uma coisa ruim, mas eu também posso ser uma coisa muito boa. Né? E aí, daí surge a concepção da Companhia do Invisível de fazer o teatro nas casas, que eu começo com o Café com Machado, a peça O Caso da Vara, que eu adaptei. E aí, a gente fazia o seguinte, cada casa que a gente ia, a gente apresentava a peça e depois da peça a gente batia um papo com os moradores. Servia um café e batia um papo. Então, cada casa que a gente ia, a gente escutava uma história fantástica, uma história maravilhosa sobre aquela casa, sobre aquela família, e aquilo começou a mexer com a gente. Né? E aí é muito legal, porque você acha que você está indo com o teatro passando para levar uma mensagem, na verdade você que está recebendo um monte de mensagem. Cada casa que a gente ia, a gente aprendia com aquelas pessoas daquelas casas. E aí aquilo começou a mexer com a nossa própria casa. A gente começou a ter vontade de falar da nossa própria casa, diante de tantas casas que a gente frequentava. E aí foi quando eu lancei, galera, a nossa próxima peça, já que a gente entra em tanta casa e a gente ouve tanta história de casas, nós temos que falar da nossa casa. Né? A Mônica, que está aí na live, ela sabe muito bem disso. Cada casa que eu chegava, a Mônica lembra do meu desespero. Falava, gente, não vai dar certo. Meu Deus do céu. A gente chegava em casa, o pessoal estava fazendo churrasco, tomando cerveja, chegava a gente com café com machado. Falava, gente, isso não vai dar certo. Mas, enfim. E aí a gente começou a repensar as nossas casas. E aí a gente começou a trazer as nossas memórias.
Você até chegou a participar lá do início do processo do Casas, né? E aí eu começo a escrever uma dramaturgia a partir da minha memória, a partir da memória dos autores, e não só memória de vida, mas memória de filme que viu, memória de um livro que leu, né? de alguma história que viu por aí. E aí eu vou escrevendo o texto, e o texto ele é todo de pequenas histórias. Eu não escrevi uma história só. Né? A peça hoje ela é feita com 4 atores, mas a gente chegou a ensaiar com 8 atores. Né? A Semara, que estava aqui, que não está hoje no elenco principal da peça, mas ela fez. Então a peça hoje é o Jones, o Tony, a Bárbara e a Rosa. Né? A Mônica falou, meu pai amado, isso não vai dar certo. Só deu certo, é verdade. Então a peça ela é toda fragmentada, são mais ou menos acho que umas 15 histórias, pequenas, curtas. E por que a peça se chama Casas? Porque ninguém é uma casa só. Nós somos muitas casas. Nós somos um plural, né? Nós somos várias casas, né? Cada dia a gente é uma casa diferente, a gente descobre uma casa nova. Não é que a gente mudou e que a gente é 2 caras. É que a gente não é uma cara só, nós somos múltiplos. Um dia a gente está feliz, um dia a gente está triste, um dia a gente quer fazer uma coisa, um dia a gente mora em Santa Cruz, Campo Grande, outro dia a gente se muda para Rio das Ostras, né? E é assim, nós somos muitas casas. Lá em Rio das Ostras você já deve ter morado em quantas casas? Umas 3 pelo menos. Foram 3. 3 ou 4, sei lá. Mas estamos juntos. Mas, assim, casas é um significado também muito forte, né? Como retalhos. Né? Exatamente. Como a gente está falando de retalhos essa semana, Alexandre, você agora falando sobre o seu trabalho, a sua construção, o que significa teatro para você na sua vida, na sua história? Cara, teatro para mim é um jeito de estar na vida, sabe? Teatro para mim não é montar peça. Eu acho que montar peça, qualquer pessoa pode montar peça, né? Mas fazer teatro, para mim, é mais do que montar peça, é um jeito de estar. Então, quando a gente opta por fazer uma peça como Casas, né, de ir para a casa das pessoas, é porque a gente quer, de algum jeito, interferir, se expressar, dialogar com aquelas pessoas. Cada casa que a gente vai... Por que surgiu a ideia das casas? Poxa, eu fui diretor da Lona de Santa Cruz, eu fui diretor do Teatro da Cidade das Crianças, eu fui diretor do Teatro Municipal de Itaguaí, eu fui diretor lá no Arthur Azevedo da programação. Mesmo que a gente colocasse uma peça de graça, as pessoas que eu mais queria que fosse assistir, elas não iam. Então eu entendi que a gente tinha que ir para a casa das pessoas. Que a gente tinha que ir para lá, que a gente tinha que repensar. Não adianta eu fazer um teatro em Santa Cruz achando que eu estou na Zona Sul, porque eu não estou na Zona Sul. Aqui não tem os teatros que tem na Zona Sul do Rio, os teatros que tem no centro do Rio. Então, teatro para mim é isso, é um jeito de estar na vida, é uma forma que eu achei para poder me expressar e para poder viver. Eu acho que eu só consigo viver se for fazendo teatro. Sambista aqui, só eu fui em 4 casas seguidas. Ela contou, safada. Que ótimo! Obrigado, Sam, te amo. Chiu também. Alexandre, como estamos em quarentena da pandemia aí, do Covid-19, quais os seus projetos para pós-pandemia? Já tem algum? Tem. Primeiro que assim, o Casas, no ano passado, a gente fez teatros. A gente estreou nos teatros, a gente estreou na Arena da Pedra, a partir de um projeto da FETAERJ, que deu uma verba para os grupos, para 6 grupos da Zona Oeste. Aí a gente estreou lá. Depois a gente foi para a FETAERJ, a gente fez lá no espaço do ETA, e a gente fez lá no Ives, na Lona Elza Osborne, né? E aí lá no final do ano nós fizemos a nossa primeira casa. No final do ano, com um projeto lá da agência de rede do Faustino. Então a nossa ideia era, quando virasse esse ano, a gente partir para fazer nas casas, que a gente queria fazer, além do teatro, a gente queria fazer nas casas, né? Ano passado a gente ainda fez uma temporada no Teatro Gonzaguinha, lá no Calustre, e aí a ideia era esse ano já estrear nas casas. Só que a gente ainda não conseguiu. Então, quando acabar a pandemia, a gente tem algumas coisas que estão em andamento. Eu, a Gui Soarré, que acabou de entrar aí, e a Semara,
estamos retomando uma peça que eu fiz no ano passado como ator por acaso. Eu e Simara, a gente foi numa pousada em Miguel Pereira, e a dona da pousada é apaixonada por teatro. Só que ela não é atriz. E aí ela queria muito fazer uma peça na pousada. E olha só, eu maluco escrevendo uma tese, resolvo fazer uma peça na pousada lá em Miguel Pereira, um Chekhov, né? E aí a gente... pois é. E aí eu e Simara, junto com a dona da pousada, fizemos uma apresentação, Pousada Coração Verde, como a Simara falou. Fizemos essa apresentação lá e foi muito bacana, a gente gostou muito da apresentação. E eu pensei assim, fizemos, morreu. Mas aí a Simara, muito entusiasmada com o texto, falou, poxa, vamos voltar a fazer e tal. E aí ficamos naquela, pô, quem a gente convida para fazer aqui e tal? E aí a gente teve a ideia de convidar a Gui Soirée, que é uma atriz aqui maravilhosa, de Campo Grande. E aí nós estamos ainda fazendo leituras, a gente quer fazer algumas leituras dramatizadas, a gente vai tentar fazer alguma agora ainda na quarentena e depois apresentar por aí. Eu estou aqui aos poucos escrevendo um texto novo que provavelmente vai ser acredito que vai ser para a Companhia Casa Verde, né? Ainda não posso falar muito do texto, mas depois eu vou falar. E a ideia é essa. E quando acabar, voltar a gravar a novela, né? Gênesis, lá na Record, que infelizmente, quando a gente estava começando a gravar, parei e a gente está aguardando agora acabar isso para poder voltar a gravar. Então, provavelmente teremos aí uma peça, O Urso, que essa eu vou estar com um ator, junto com a Simara, com a Gui. Olha a loucura, eu estou preparando um monólogo. Eu estou pegando contos do Machado que tratam da escravidão e estou transformando em um monólogo a partir desses contos do Machado que tratam da escravidão. Porque sempre cobram muito que o Machado falou pouco sobre a escravidão, sobre a questão do negro. Então eu justamente peguei... Cadê o livro? Aqui, ó. Será que dá para ver? A luz tá incomodando. Ó. Machado de Assis, 5. Política e escravidão. Tá. Deu para ler. Esse livro, ele faz parte de uma coleção de 6 volumes, em que esse professor da UERJ, João César de Castro Rocha, ele pegou vários contos do Machado e separou por temas. Aí tem um livro que é só contos que tratam de literatura, outro é só sobre ciúme, outro é só sobre loucura, outro é só sobre contos sobre filosóficos, e esse aqui trata de contos que falam de política e escravidão. E aí eu estou pegando uns 3 contos desse e transformando num monólogo, porque eu quero fazer um monólogo, tentar fazer ainda esse ano um monólogo. Sambista é sua fã, Alexandre, principalmente seus trabalhos sobre Machado. Te amo, Sam! Sam é uma inspiração. Pegando aí a deixa da Sam, Alexandre Lopes também estava aqui hoje, ou ainda está, não sei, meu irmãozão. Aproveita, ô Chiu, se fala com a sua mãe aí, com a sambista, que a casa dela é uma das que estão na lista para a gente apresentar o Casas, hein? Sim, eu quero estar lá. Agora, Alexandre, fala sobre um momento marcante que reuniu Nelis Cavalcante, que reuniu eu e você. Cara, bom, eu acho que, cara, uma das coisas que eu mais gosto, que a gente vivenciou junto, tava eu, você, Mônica, Simara, vê se você lembra. O show cover da Legião Urbana. Sim, lá na lona, seu aniversário. Lá na lona, foi meu aniversário, cara. E assim, eu acho que aquele aniversário foi um presente, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou fã do Legião Urbana, a gente, né? Porque só tava ali quem era fã de Legião Urbana. E de repente eu tava lá vendo o show do Legião Urbana ao lado de grandes amigos. Então, aquilo foi um momento muito marcante na minha vida, foi muito especial. Acho que foi um dos meus aniversários, assim, que eu mais gostei, realmente foi esse dia, porque eu passei meu aniversário cantando junto com os amigos, né? E olha quanto tempo tem isso, hein? Mas foi lindo, foi lindo. Foi lindo. Foi ótimo comemorar ao som de Legião Urbana, na lona cultural Elza Osborne, né?
Tudo a ver. Na minha Isso, também. isso sem falar que eu acho que um outro momento também muito gostoso foi ter passado o ano novo na sua casa. Ah, sim, sim. Esse, eu acho que eu fico entre esses dois momentos, Foi sabe? muito divertido. Sim, sim. Mas assim, sempre é bem-vindo, você sabe disso, você é meu irmão, meu amigo. Agora, como a sambista falou, eu também poderia falar algo marcante. Mas aí hoje eu estava aqui pensando que hoje é o dia do profissional de letras, Pois é. e como nós somos profissionais de letra e você está envolvido com Machado de Assis, eu peguei os livros de Machado que eu tenho aqui em casa para dar uma olhada, para poder papear com você. Aí quer saber? Eu vou fazer o que a Sam acabou de fazer ali. Dizer para você que eu sou seu fã. Não só por ser seu amigo, mas eu sou seu fã com orgulho por tudo que aquele menino que nasceu na Maré e morou no Cesarão, fez o Barão do Rio Branco, se tornou. Então eu vou ler o que eu escrevi para você. Pô, meu amigo, obrigado. Nos braços, Assis. Não é sobre Alexandre, o grande, mas é sobre Alexandre, o alto, o que sonha alto. Voou por toda a cidade do Rio de Janeiro, pousou nos palcos, nos estúdios, nas salas de aula. Atuou até naquelas das mais cenas. O teatro adicionou à literatura. E com o machado nas mãos e nas luvas, dispôs a ensinar. Lendo, escrevendo, declamando, costurando os contos teatralmente. Acompanhados por um café. Do invisível se fez presente na Casa Verde. E o Machado já havia retalhado em Itaguaí. O menino literário, mestre e doutor, se jogou nos braços Assis do Machado. Respondeu à questão shakespeariana: ser ou não ser? O artista preferiu ser e sonhar alto, pois ainda tem muito o que voar. Parabéns, quero agradecer a todos que participaram da live, Mônica Parreira, que faz parte da nossa história, Simara Matos, sambista, isso tudo é para dizer que eu tenho um orgulho danado de ter amigos tão inteligentes, tão profundos e tão insistentes na arte como você é. Pô, meu amigo, eu não sei nem o que falar. Eu quero esse texto. Eu vou te dar depois. Obrigado. Lembrando que a live vai ficar salva no meu canal no YouTube, que está fixado aqui. O pessoal entra lá e se inscreve. Uau, Rodrigo de Castro. Obrigado, eu sou seu fã. Obrigado, meu amigo. Acho que o teatro, o que eu tenho a agradecer ao teatro foram os amigos que o teatro me deu. Né? Tem aqui Neres, tem aqui Rodrigo, né? Você, Serginho, Gui, Simara entrou na minha vida por causa do teatro. O teatro só me deu coisa boa. Foi o teatro que me fez andar por essa cidade. A primeira vez que eu fui em Copacabana foi para assistir uma peça chamada Brida. Né? Eu nunca tinha ido ao Teatro Vila Lobos. Eu nunca tinha ido na Barra da Tijuca. Eu nunca tinha descido, não sabia nem o que era Alvorada, a rodoviária. Então, a primeira vez que eu fui à Zona Sul foi por causa do teatro. O teatro me levou para o centro do Rio, o teatro me levou para tudo quanto é lugar. Eu fui conhecer a região do Lago, Niterói, São Gonçalo, tudo por causa do teatro. Né? Eu fui para Curitiba por causa do teatro. Vai acabar, 20 segundos. Beijo. Beijo, gente. Obrigado. Obrigado a todos. Nós somos operários da arte. Somos um grande coração.